de Dela e ela. Gente, estamos aqui hoje, olha, que esses episódios, hein, Sônia? A gente tá Nossa. arrasando, modéstia à parte. Mas tem cada convidada aqui e hoje a gente tá com ela, a Litz Odaguiri, que é maravilhosa, uma mulher também inspiradora, ela que é fisioterapeuta. Calma, gente, o currículo é extenso da mulher, né? Ela é fisioterapeuta e psicanalista. Aí eu até já falei pra Sônia, eu falei, Sônia, você vai com calma, não é uma terapia, viu? Gente, não Ela é muito consigo. especialista, mas não, calma. Bem-vinda. Obrigada. Uma honra tê-la aqui conosco hoje para falar de um assunto muito importante. Vocês sabem que a gente está trazendo pautas femininas aqui. A gente já trouxe diversos temas desse universo feminino que são muito importantes. E hoje a gente vai falar de um tema que é essencial na nossa vida, que é sobre autoconhecimento, né, Sônia? Isso mesmo, mas antes da gente começar a falar sobre autoconhecimento, vou pedir para vocês se inscreverem aqui no nosso canal, ativa o sininho, corre lá no nosso Instagram, a gente vai colocar aqui na legenda aqui do vídeo o nosso @, nos curte lá, nos siga, comente, compartilha. Gente, esse apoio de vocês é essencial para que o nosso canal continue entregando os nossos vídeos e assim a gente consiga alcançar mais mulheres que precisam aí desse conteúdo maravilhoso que a gente tem trago. A gente já falou sobre maternidade e profissão, a gente já falou sobre assédio feminino dentro dos locais de trabalho. A gente já trouxe aqui uma inspiração, uma fisiculturista para falar para vocês justamente sobre essa virada de chave na vida, a importância que foi para ela a atividade física. E estamos aqui hoje para falar sobre autoconhecimento. Mas antes vamos falar aí dos nossos patrocinadores. Bom lembrar também sempre, né, Sônia? Isso mesmo. Advance Contabilidade. Gente, se você está precisando aí de uma contabilidade especializada, seja você microempresário, seja você autônomo, seja você aí uma dona de casa que está precisando aí de auxílio com seus funcionários, com seus auxiliares, a Advance Contabilidade é a sua contadora. Vou deixar o @ aqui na descrição do vídeo para que você possa lá seguir e verificar quais são os serviços que eles têm para te oferecer. E também lembrando da Joy Clothes, que é uma loja de roupa feminina super acessível, com roupas de ótima qualidade. Então, se você, mulher, está procurando em uma moda atual, uma moda jovem, uma moda acessível, Joy Clothes é o seu lugar. Vou deixar o @ aqui também na descrição do vídeo. Exatamente, gente. E hoje, vamos voltar aqui para ela, porque hoje ela é o centro das nossas atenções, da atenção de vocês e da nossa também, porque a gente vai aprender muita coisa hoje, né, Sônia? A gente quer aprender muita coisa com ela aqui. A gente já falou, não é uma terapia. Tentaremos não fazer uma terapia aqui em conjunto. Mas aqui vai ser uma aula hoje com essa mulher maravilhosa que está aqui na nossa frente. Bom, Litson, falando da nossa temática, o que você pode falar pra gente sobre essa questão do autoconhecimento, sabe? Se conhecer, enfim, fala pra gente que a gente tá aqui pra ouvir e aprender. Tá ótimo. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite de vocês. Estou muito feliz em estar aqui para falar de um assunto tão importante. Eu gosto muito, né? Que o autoconhecimento é você aprender a lidar com você mesmo, né? E você entender como você lida com o seu interno e com o externo, né? Essa comunicação nas relações, como você reage aos desafios, né? E o autoconhecimento é para o resto da vida. Então, assim, não tem início, mas tem fim só no último dia. É porque a pessoa que você é hoje não necessariamente é a pessoa que você é daqui a uma semana, 2 semanas, daqui a uma hora, dependendo do que aconteça na sua vida, né? Então, o autoconhecimento... Eu acho que é por isso que ele é tão difícil às vezes, sabia? Porque essa busca... Mas eu vou deixar você falar. Mas é gostoso esse processo. O autoconhecimento é um processo, né? Então, assim, a grande dificuldade hoje das pessoas é a falta de paciência com esse processo, né? Desse tempo. Porque o autoconhecimento, ele transforma. Então, ele é importante nesse crescimento de evolução. Eu costumo falar dentro do consultório que nós evoluímos através das relações. Né? E não precisa ser necessariamente uma relação afetiva, mas qualquer relação. E desde pequenininho, desde que quando a gente está lá na barriga, né, a gente está recebendo estímulos. Aí a criança vai crescendo, vai
socializando, né? E essa construção de experiências que vai moldando a nossa personalidade. Então, o autoconhecimento, ele anda muito junto da autoestima, né? Então, assim, para você ter uma boa autoestima, você tem que se conhecer. Você tem que entender o seu processo, a sua história, né? Então, assim, E a gente aceitar, reproduz... né, Liz? Exatamente. É o processo, eu acho que é fundamental nesse processo do autoconhecimento, estimular a aceitação, né? A partir do momento que você se aceita, você tem uma visão mais ampla e diferente, né? Até mesmo de quem você é e de quem você Do quer outro. ser Isso. e do outro, porque o que a gente escuta muito, e eu não sei se é um erro de processo dentro do autoconhecimento, ou se é uma falta de autoconhecimento. Tem muita gente que você vê que claramente vou dar aqui um exemplo bem justo. Uma pessoa que é extremamente murrinha, mão fechada, mas ela se acha a pessoa mais generosa. Não, eu sou extremamente generosa. Não, você não, não, eu sou. Eu me vejo como extremamente generosa. Então, assim, eu acho que você se reconhecer e aceitar, porque eu acho que as pessoas não conseguem essa autoaceitação, né? A gente fala assim, não, eu sou assim, quero melhorar? Não, não quero, eu quero continuar sendo assim. Ótimo. Então, você segue a sua vida sendo assim. Mas a gente vê que às vezes tem pessoas que se entendem, não aceitam, mas não mudam, mas falam que não são daquele jeito. Aí eu não sei se é um erro no autoconhecimento, ou se seria uma falha, ou se às vezes, sei lá, pode ser alguma coisa. Mas um detalhe importante também, porque assim, tem o que você enxerga sobre si, tem o que o outro enxerga sobre você, e tem a verdade, digamos assim, né? São os três lados da história, são né? três lados da história. Então, às vezes, também é delicado. E o processo de autoconhecimento, eu acredito, né, especialista é a Litza, mas eu acredito que diz muito também sobre como que você vai receber esse tipo de crítica também. Ou crítica, ou visão do outro. Às vezes, até é um ponto positivo que o outro vai me trazer, mas também não é tão positivo assim. Às vezes é porque a pessoa gosta muito de mim, quer me agradar, enfim. Então, é importante ter esse autoconhecimento para você saber até onde a pessoa tá te agradando e você não é tão assim. E até onde aquela pessoa tá dando uma crítica, mas não é uma crítica construtiva, é uma crítica destrutiva. E isso é muito delicado, porque eu vejo que hoje em dia o mundo tá cada vez mais assim, porque ainda mais por conta de rede social, então as pessoas estão julgando as outras pessoas o tempo inteiro. E quando você não tem isso tão construído dentro de si, isso se torna muito perigoso. Sim. Porque às vezes você começa a se enxergar com a ótica do outro. Sim. Vou começar respondendo aqui da Sônia primeiro, que assim, processo de autoconhecimento, nem sempre a gente vai conseguir sozinho. Por isso que existe, aí vem o papel do terapeuta, né? Porque existe vocês estão falando aí da percepção, autopercepção, né? Que eu tenho sobre mim e sobre as pessoas. Ok? Então, assim, não existe muito certo ou errado, porque é que nem remédio. Às vezes dá certo pra mim, mas não dá certo pra você. Não tem uma receita de bolo, né? E as pessoas estão muito querendo uma coisa imediata. E não tem, gente. Não tem. Não tem uma receita pra ser um bom pai, uma boa esposa, né? Uma boa mãe. Não tem. Então, o autoconhecimento, o papel do terapeuta é justamente esse. De mostrar pra você aquela realidade, mas é o que eu falo, dentro do consultório, cada um tem o seu livre-arbítrio, de querer seguir ou não. Você tem ali a tomada de consciência, ok? Sobre aquela situação, o terapeuta te ajuda a te enxergar aquela situação de uma forma diferente. Mas você tem um livre-arbítrio de querer mudar ou não a sua forma em relação àquela situação, né? De agir em relação àquela situação. Então, assim, o autoconhecimento, ele é muito importante, porque para sair do julgamento. E eu acho que o desafio maior para todos é não julgar. Né? Porque a partir do momento que quando eu julgo o outro, eu não estou julgando o outro. Na verdade, é algo meu, uma satisfação minha. A gente não conseguia identificar se não tivesse, né? Exatamente. Porque está me incomodando. Mas é difícil assumir. Né? Aceitação. Aceitação não é o comodismo. Você aceitar, nossa, síndrome da Gabriela, né? Nasci assim, né? Vou crescer assim, vou morrer assim. Não, tudo muda.
E é importante mudar. Né? Ou tem um livro que eu sempre indico, que é A Coragem de Ser Imperfeito, né? Da Brené Brown, que ela fala isso, que a importância de você ser flexível, sair daquela rigidez, né? De enxergar as coisas assim, e começar a enxergar mais amplo, sair de cena mesmo. Sabe, igual novela, quando você olha os dois personagens, você tá vendo ali a ação do outro, por quê? Porque ele tem uma bagagem, ele tem uma história, e você também tem a sua história, né? Então, assim, o julgamento, ele vem com a crítica, com a cobrança e o sentimento de culpa. O medo de errar, o medo de falhar. E o autoconhecimento ajuda a lidar com os fracassos. Não, o fracasso faz parte da vida, né? E nós precisamos errar para acertar, né? E para errar ou acertar, precisa tentar, né? A tentativa, assumir riscos. O que a gente tem visto hoje em dia, eu acho que principalmente no pós-pandemia, e eu não sei se é uma coisa que é compartilhada por vocês também, é justamente esse adoecimento que teve, né? Das pessoas se frustram muito rápido e com coisas muito pequenas, né? Não aceitam, não conseguem, às vezes, processar essa frustração. Aí acaba acontecendo justamente depressão, ansiedade. Sim. Às vezes o não tentar, o comodismo. Pra que eu vou tentar se eu não vou conseguir, né? Ou se eu tenho uma grande probabilidade de não conseguir. Então, assim, a gente vê hoje pessoas adoecidas porque não tem coragem de sair de onde estão. Tipo assim, eu tô aqui, queria ser tal coisa, mas por que você não é? Não, vamos deixar assim. Então, o autoconhecimento também ajudaria nesse caso, né? Sim, é um processo individual, tá? Tem ali ajuda. O terapeuta, ele vai ser ali o copiloto, mas o controle é seu, né? Eu acho que a pandemia, ela ajudou muito na questão, assim, ela trouxe um grande ensinamento, que foi porque eu acho que, assim, tava todo mundo naquele automático, né? Então, as pessoas não viviam, tinham, né? Acelerado, né? Tudo acelerado, exatamente. Não tinha essa conexão, né? Tudo no automático, família, né? Amigos, ok? Era mais superficial. Veio a pandemia, vamos unir todo mundo de novo. E aí onde aconteceram os conflitos. Sim. Os conflitos internos. É verdade. A dificuldade em viver na solitude, que é diferente da solidão. Sim. Solitude é você estar bem consigo mesmo, na sua própria companhia. Saber conviver com você mesmo, né? E é difícil. É desafiador. Com certeza. E viver no coletivo também nos ensinou isso, a olhar, até aquele olhar de empatia, né? Porque hoje se fala muito na mídia, né, sobre empatia, mas o que é realmente empatia? E é uma coisa que a gente tem falado muito aqui no podcast, exatamente, né? Sobre empatia. Porque como a gente tem trazido pautas femininas, a gente acaba esbarrando sempre em comentários assim, mas as mulheres são as primeiras a condenar, as mulheres são as primeiras a apontar, as mulheres são as primeiras a criticar. E a gente fala assim, gente, vamos ter mais empatia com a mãe, vamos ter mais empatia com a colega que tá sofrendo um assédio, porque às vezes a pessoa acha, a outra mulher acha que é ela que tá dando mole, né? Ela que tá dando em cima. Mas não, ela tá sendo assediada e a mulher que tá aqui do lado, tá vendo? Já tá dando mole de novo pro cara. Então, assim, a gente tem falado muito dessa empatia. E é algo que falta muito. Não sei se só... Como a gente já tá falando do feminino, falta muito no universo feminino. Eu não sei como seria no universo masculino isso. Mas o universo feminino é algo que falta. Às vezes, e não é só em uma pauta, em diferentes pautas, né? Sim. Eu já estava conversando em vários episódios anteriores também, justamente sobre essa questão da empatia, de se colocar no lugar do outro e assim, incrível como a sociedade tudo julga, né? A gente estava até conversando, acho que foi no episódio anterior, né, com a Vanessa. Você tá magra, vão te julgar. Aí você engorda um pouquinho, aí vão te julgar. Aí nos episódios que a gente falou sobre maternidade também, se você quer ter filhos, você é julgada, ou então você é pressionado, você casa e você tem que ter filho. Aí você decide não ter filho, aí você também é julgado. Então, assim, é aquela questão que aí você deixa o trabalho para cuidar da criança. Que é certo, né? Parece que existe um padrão que ele é inalcançável sempre. Sim, é uma busca de uma perfeição que não existe. Não existe. Né? Mas e quem é que busca essa perfeição? Pois é.
Aí a gente entra no conceito da comparação, né? De querendo sempre ser melhor. Isso não é ruim. A partir do momento que isso não atrapalha a sua autoestima. Entende? Porque senão você fica sempre na falta, buscando algo e nunca vai estar satisfeito. Sim. E o autoconhecimento é isso, você reconhecer seus pontos fortes, seus pontos fracos, suas qualidades, seus defeitos, né? Seus fracassos e suas qualidades, suas conquistas, suas vitórias. Valorizar. Quanto tempo as pessoas perdem valorizando aí, romantizando, né? Até no início do mês eu fiz uma semana de live sobre autoconhecimento e eu até citei nas redes sociais as pessoas romantizando o sofrimento. Sim. Né? Então, não, peraí. Opa, vamos mudar isso. Vamos colocar coisas. Eu acho que assim, não existe a pessoa 100%, porque feliz, 100% feliz, porque felicidade é um estado. E você tem que conquistar, lutar todos os dias. Por quê? Porque a rotina que nós temos, cansaço, vai ter dia que você vai estar 100%, tem dia que você só vai estar 20%. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E eu mesma tive... É assim, à medida com que você vai envelhecendo... Já tô nos meus Vai ficando 31. madura, Liz. Vai ficando madura. Não, gente, olha pra essa mulher, pelo Vai amor de melhorando. Maravilhosa. Esse ano eu completo 39. E assim, eu passei a me analisar, sabe? Então hoje eu vejo aquela semana, assim, eu até falei com a minha sócia, a Elielma, que não marca compromisso, nada que eu tenho que tomar decisão, já que a gente tá falando pro público feminino, na TPM, porque eu sou um desastre na Super TPM. Isso é real, Sim. sabe? Eu não sei tomar decisões muito, sabe? A minha mente fica perdida, tem questão hormonal, né? E a gente altera mesmo. E pronto, tá tudo bem. Sim. E você vai É importante adequando. identificar isso, né? Porque Com vai que certeza. justamente na semana da TPM surge uma decisão da sua vida, de trabalho, de relacionamento, familiar. Você identificando, não estou bem essa semana que vem eu resolvo. Isso também traz, às vezes, um alívio pra gente, porque às vezes a gente fica pressionado. E agora? O que eu vou fazer? Como que vai acontecer? Calma, deixa passar esse tempo que você não tá Aí bem. vem os julgamentos. Nossa, eu sou péssima, sou horrível. Nossa, isso não é pra mim. Não, e vem o julgamento de fora também, porque as pessoas precisam entender que as pessoas realmente são diferentes. Então, tem momentos da vida diferentes, tem momentos que, por exemplo, você identificou esse momento que você tem uma dificuldade de tomar uma decisão importante, porque você tá... Até uma questão hormonal, né? Eu tenho uma questão também de que hoje eu já me conheço de uma forma que eu não consigo desenvolver uma discussão se alguma coisa aconteceu ali no momento. Eu acho que eu posso ofender a pessoa e a pessoa pode me ofender estando no calor das emoções. Mas nem todo mundo entende isso. E aí eu sou julgada muito, por exemplo... Aqui eu fazendo Você falou que não era fazer terapia, Pamela. Eu fazer já minha terapia. Mas assim, só exemplificando o que eu sinto, eu sou muito julgada pelo fato... Aí, assim, as pessoas julgam falando que eu sou fria. Mas não é que eu sou fria. Eu prefiro... Pamela... Sim. De acordo com o que encaixa em mim na minha vida, eu prefiro esperar, esfriar aquele sentimento e aí sim ir lá e conversar, porque eu acho que vai ser melhor a conversa, o diálogo vai fluir de forma melhor. Pra mim, hoje é assim, quando eu era mais nova, não. Eu batia de frente e tudo mais. Não, hoje não vou bater de frente, deixa os ânimos se acalmarem, agora vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos alinhar. Só que tem gente que enxerga isso como uma frieza. Tipo assim, olha, você não tem sentimento nenhum, você não reage no momento. Mas não é isso. Eu tenho um coração, né? Eu não sou um robôzinho. Eu espero, né, que você não seja um zumbi aqui do meu lado. Não tem um gelo aqui. Embora os geminianos também é geminiana, né? Não vem não. Então assim, às vezes eu sou julgada dessa maneira. Então, é difícil também, porque às vezes, além da gente se julgar também... E às vezes as pessoas botam isso na nossa cabeça, falam assim, será que eu tô errada mesmo? Aí você começa, né? Às vezes você tá tão bem resolvida, mas
o outro tá falando que é assim, aí você fica, meu Deus, mas será que eu sou assim mesmo? E você fica fazendo... E assim, o autoconhecimento também é uma construção, né? Não tem como você chegar assim, olha, hoje eu tô plena, me conheço 100%. Até porque é desafio todos os dias. E eu acho que é bom também o autoconhecimento. Eu fiz uma mentoria, acho que umas 2 semanas atrás. E é engraçado porque na mentoria é para rede social, para eu conseguir, eu tô querendo modificar o meu Instagram. E aí ela trouxe justamente essa parte do autoconhecimento ali, não com o título, né? Autoconhecimento. Mas ela trouxe ali, vamos identificar o seu arquétipo. O que as pessoas pensam sobre você? Peça para 3 pessoas, até pedir ajuda para a Pâmela. Peça para 3 pessoas falar o que elas veem de você. E aí eu senti assim que a mentora ficou assim, olha, mas você não fica muito preocupada, porque as pessoas vão falar, não, entenda que é uma percepção externa, que não pode ser igual à sua. Eu peço isso com muito cuidado, porque tem gente, às vezes, que se surpreende com alguns feedbacks negativos ou muitos positivos e tal. Eu falei, não se preocupa, não. Isso aqui pra mim é tranquilo. E aí eu pedi pro meu marido, pra minha irmã e pra Pâmela, né? Aí eu achei engraçadíssimo, porque do meu marido e da minha irmã foi numa linha, que eu acho que por convênio comigo, e o da Pâmela foi em outra linha. E ficaram antagônicos. Meu Deus, tô com medo. E ficaram antagônicos. E aí, na hora que a mentora olhou e falou assim, mas você tá... Porque aí meu marido fala que eu sou chata, que eu sou autoritária. Aí a minha irmã foi falar que eu não ligo pro sentimento dos outros, que as pessoas me dão as opiniões, mas eu tô nem aí pras opiniões. E a Pâmela, não, ela é legal, ela é extrovertida, ela é empenhada. Aí minha irmã falou assim, é preguiçosa, às vezes não quer fazer nada. Então, assim, aí a mentora falou assim, mas é porque uma é trabalho, outra é família. Eu percebi que ela ficou ali, eu falei, não se preocupa, não. Eu sou os 2 lados, porque eu entendo que o que eu sou dentro de casa com a minha família, eu não posso ser dentro do escritório. Eu não posso ser com a minha sócia, né? Eu não posso chegar e ser chata com a Pâmela, que daqui fala assim, minha filha, eu não quero mais você na minha sociedade, não, vaza daqui, vai embora. E dentro de casa há outras relações que automaticamente eu não tenho com a Pâmela. Então, dentro de casa é louça, é banheiro, é roupa, é conta. Aqui a gente também tem, viu? Mas a daqui até agora tá tudo tranquilo. É aquele de saborzinho assim, do dia, porque às vezes o que eu estresso fora, mas eu tenho que ficar com aquela cara de não tô estressada, tô ótima. Descarrega em casa. Foi pra ela assim, então não se preocupa. Eu sou chata, eu tenho consciência de que eu sou chata, eu tenho consciência de que as pessoas me falam. Da minha família, eu não ligo muito, porque família, quando quer dar opinião, não é construtiva, é destrutiva. Então, é por isso que as pessoas da minha família falam comigo, eu finjo que ouço e não ouço. Então, assim, eu falei, eu tô muito plena com isso. Muito plena com isso. E aí, o que eu vejo é que as pessoas, às vezes, não conseguem fazer essa diferenciação, né? O que elas são dentro de casa, elas querem ser na rua, o que elas são na rua, elas são dentro de casa. E aí, confunde muito amizade com o que não é amizade, relacionamento de trabalho com que... Então, eu vejo essa dificuldade hoje, essa falta de clareza, né? A dificuldade em dar limites. Isso. Né? O que você falou aí, porque assim, nós vestimos na terapia costumo colocar assim, ó, esfera. A nossa maior esfera é o eu, ok? Desse eu vão vir as esferas menores, que são a família, relacionamento, finanças, trabalho, ok? Mas tudo depende do quê? Do seu eu. Então, essas esferas vão ser reflexo do seu eu, ok? Então, assim... Às vezes, uma pessoa pode ser introvertida, por exemplo, fora, e ser extrovertida porque se sente mais confortável, tem uma relação mais aprofundada de confiança com a família. Ou pode ser o contrário também. Sim. Ok? Vai dentro da particularidade de cada um. Né? E da individualidade. Por isso que é importante, dentro da relação, ter essa individualidade. Porque, assim, quando você entra num relacionamento, as pessoas hoje estão confundindo tudo, mescla tudo, ninguém sabe mais o limite de nada, né? Aí começa a dependência emocional. Depositar no outro a responsabilidade da própria felicidade. Nossa.
E você falou aí, deixa eu ver, tentar lembrar aqui de uma situação que você falou. Porque hoje as pessoas estão com dificuldade. Assim, é mais fácil jogar a responsabilidade do outro que assumir. Sim. Verdade. A autorresponsabilidade. Faz parte do Que autoconhecimento. tá extinta, né? Eu acho incrível. Vai Tudo conversar. outro. Ah, não, mas o outro, mas o outro. Mas e você? Não, eu não fiz nada. Sim. Ai, 2 pessoas brigaram, mas só uma fez? Como isso acontece? O erro tá assim, eu acredito principalmente quando chega no ápice de uma briga ou de um desentendimento entre pessoas, eu acredito que é em erro dos dois lados. Sim. Então, os dois lados É um falharam. acerto. Né? Erro e acerto, dos dois lados, erro e acerto, e tá tudo bem. O problema é essa questão do ego. E o que a Litsu falou também, dessa questão da rede social. Eu bato muito nessa tecla de rede social, porque, cara, isso tá de uma forma que as pessoas estão se comparando demais a vida do outro. Então, por que minha vida não é perfeita? Por que minha família não é perfeita, mas a de fulano é? Porque ele posta isso, posta aquilo. Por exemplo, igual... Vou pegar aqui como exemplo a Vanessa, né? Porque ela é a nossa musa fitness. Mas, por exemplo, a gente vê lá, entra no Instagram, é fácil pra ela, porque isso, porque aquilo. Olha o corpo dela, já tá magra. A mulher é fácil passou, falar em... Você vai ver, a mulher passou por um processo, assim, e não só um processo físico, sabe? Você falou aí uma coisa importante, porque assim, as pessoas focam muito no resultado e esquecem para chegar nesse resultado, tem todo um processo. É aquele velho ditado, né? Você quer o mesmo caminho, o mesmo resultado que eu tenho, mas você não quer calçar meus sapatos. Exatamente. Você não quer passar pelo que eu passei. Então, acho que a gente vê muito isso. E principalmente na era da internet mesmo. Porque tudo tá perfeito, né? Ninguém mostra ali a real. E tá certo, porque rede social também não é pra gente ficar vendo ali a lamentação das pessoas. Mas esse modelo é muito perigoso. Então, de tudo, de corpo. E hoje as câmeras estão sensacionais e vários aplicativos. Inclusive, eu indico aqui, o Airbrush. Você não precisa fazer silicone, você não precisa fazer nada. Vou falar, você que acompanha a Pamela no Instagram, ela não é alta daquele jeito, ela alonga as pernas no Airbrush. Eu dou uma aumentada no meu joelho, já fica aqui meu segredo. Então, tudo pode ser modificado. E aí, por exemplo, a pessoa que já não tá legal, né? Olha aquilo ali e pronto. Fala, nossa, minha vida é muito ruim. E é muito perigoso, é um lugar muito perigoso. Sim, você pode falar muito melhor sobre isso, porque você deve conviver com isso sempre lá no consultório, né? Foi uma pauta que a gente discutiu durante a semana do autoconhecimento na live, o porquê da exposição. Por que hoje as pessoas estão se expondo tanto atrás de uma validação, né? E atrás de uma aceitação, e é justamente aí por trás vem a autoestima, aquela autoestima que não tá legal, sabe? O amor próprio, eu acho que falta já é de a amor quarta vez próprio. que a gente fala de autoestima. Assim, só pra gente deixar claro aqui, porque muita gente acha que a autoestima é se olhar no espelho e se achar bonita. Autoimagem. O que seria autoestima de verdade, Liz? A autoestima, ela é um conjunto de fatores, tá? Primeiro, a aceitação. Você aceitar do jeito que você é. O jeito, não o físico, o jeito, tá, gente? Não só porque não só, é o conjunto. Né? Não, se você tá feliz com o seu corpo, claro que você pode melhorar. Sim. É que nem, por exemplo, na beleza, hoje na estética. Não tem nada demais você fazer um botox, tá? O que você não pode é exagerar, são os excessos. Porque todo excesso esconde uma falta. E às vezes é uma fuga, né? Sim, é essa falta de quê? Amor próprio. Entendeu? Uma falta de valorização. Se você não se valoriza, quem é que vai te valorizar? Se você não valoriza o seu trabalho, quem vai valorizar? Exatamente. Você é o protagonista da história. Sim. Da sua própria história. Você não tem que colocar o outro como foco. E as redes sociais fazem muito isso. Porque hoje tem a comparação. Quem tem mais seguidores? Quem tem mais likes? Às vezes você posta lá... Eu tenho experiência disso. Você posta lá, faz com todo amor, todo carinho, uma postagem lá legal, conteúdo massa, mas não tem. Enquanto uma pessoa tá lá, sei lá, coloca lá fazendo, bebendo e ganha, sei, um monte lá.
Entendeu? Então, assim, o que as pessoas realmente querem? Bem, a gente começa por aí. E assim, você vai seguir, você vive a sua vida baseada na experiência dos outros ou na sua própria experiência. Então, assim, aí quando você faz essa reflexão, você começa a falar, opa, peraí, eu parei de assumir, de me arriscar, né? Perdi várias oportunidades. Por quê? Porque eu tô baseada na experiência do outro, porque não deu certo com o outro, então não vai dar certo pra mim. E não é assim. Ou então o contrário também, né? Às vezes a gente olha pro outro e fala assim, nossa, deu super certo pra ele daquele jeito. Mas às vezes não é o que você ama fazer, Exatamente. não é o que você quer. Eu vejo isso muito dentro do seio familiar mesmo, com a relação à profissão. Uhum. Os pais têm uma profissão e aí projetam no filho, não, você também tem que ser isso, tem que ser advogado, tem que ser médico. E às vezes não é a praia da pessoa, mas às vezes o filho fica, poxa, mas a minha referência é o meu pai, ele vai ficar desapontado, não, eu vou seguir isso daqui sim. Uhum. E não é o que a pessoa gosta. Então, assim, quantas vezes a gente vê a pessoa, faz a tal da medicina, faz a tal do direito, chega lá e fala, ó, tá aqui o diploma, mas é seu, pra não satisfazer era a vontade do outro, né? E aí perde um tempão com isso, poderia estar fazendo o que ama de outras maneiras pra justamente entregar a experiência do outro, viver a vida do outro, ainda que seja uma pessoa que você ama, mas Sim. tem que saber diferenciar isso. Aí você tá falando da criança interior. Todos nós temos a criança interior. E às vezes essa criança vem ferida, né? Querendo satisfazer. Qual criança que não quer? Porque a criança, ela vê o pai e a mãe como super-heróis. Então, ela quer o quê? Agradar. Ela quer ser vista, principalmente para aquele pai rígido. Fala assim, você tem que tirar a nota. O menino chega lá com 9. Não, por que você não tirou 10? Então, e essa falta de comunicação. E hoje está cada vez pior, né? Porque, assim, todo mundo no celular conectado, não tem mais a conversa, não tem mais interação. Então, o autoconhecimento, ele ajuda a resgatar, tá? A sua essência. Porque com o passar do tempo, a gente fica tão preso ao feedback externo, principalmente das pessoas. Quando você falou aí, citou o exemplo aí, né? Você pegou 2 pessoas do seu núcleo familiar e uma pessoa fora, ok? Por mais que sejam vínculos mais aprofundados, mas tem aquela questão do quem você quer agradar. Como é que você quer ser vista? E a gente não consegue manter uma máscara muito tempo, não. Principalmente dentro de casa. Eu acho que a gente se mostra mais dentro de casa. Até pela liberdade, o convívio. O convívio, as relações são mais profundas, né? Digamos assim. Então, acho que a gente se mostra mais. Então, por isso que eu acho que eles acham um pouco a gente mais chato. Lá na minha família também não é diferente, não. Tá assistindo, né, família? Lá na minha família não é diferente, não, assim. E é essa questão das máscaras que você falou. E até necessário, né? Imagina. Não tem como eu ser com você o que eu vou ser lá em casa. Lá em casa eu tenho uma liberdade muito maior. E outra, por exemplo, a minha relação com minha mãe. Minha mãe é minha mãe. Eu sei que ela vai ser minha mãe sempre. Às vezes eu sendo chata, às vezes eu sendo inconveniente com ela ou não, ela vai me amar, assim, genuinamente. Sim. Agora eu tenho a consciência de que o outro não tem a menor obrigação de me amar como a minha mãe. Bacana. Então, o outro, assim, pode ser que ele vá embora e fale assim, não, essa mulher é muito chata, então vou largar ela pra lá. E eu acho que a gente tem medo também de perder as relações com essas pessoas, assim, às vezes é um receio de perder esses vínculos também, de repente. Porque a família a gente sabe que não vai perder. O apego. Às vezes a gente tenta, né? Vezes... Tem gente, às vezes, que tenta. O relacionamento, assim, tem a regrinha dos 100%, ok? 100%, a única relação que você vai ser 100% é com você mesmo, ok? Dentro de uma relação, é 50% seu e 50% da outra pessoa. Se você faz mais de 50%, o que sobra para outra pessoa fazer? Ou se a pessoa faz mais de 50%, o que sobra para você fazer? Sim. Então, para uma relação dar certo, tem que ser 50%, 50%. E saber dar limites. Independente da relação, né? Independente. Impor limites. Se posicionar.
Não é porque... E também, assim, se posicionar não quer dizer agredir o outro. Sim. Não é, né? Tentar convencer o outro. Não, cada um tem a sua opinião. Aí cabe o respeito. A base de uma relação é o respeito. Sim. E respeitar esses limites, né? Olha, eu tenho os meus limites, então, pra gente ter uma boa relação, vamos respeitar o limite uma da outra aqui. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a base realmente de tudo é o respeito. Mas é engraçado que dentro da família é onde a gente mais tem dificuldade de colocar esses limites, né? Porque eu acho que todo mundo sempre se sente no direito de opinar, de palpitar. Família base. Eu acho que é onde tem mais conflito. É uma escola, né? Não tem como. É a universidade. Ela te prepara pra vida. É uma baita universidade ali. Porque você ali tem que conviver. Pensa bem, se já é difícil você conviver com seus irmãos, mesmo sangue, pai e mãe, imagina uma pessoa que tem uma experiência de vida totalmente diferente da sua, uma bagagem. Então, peraí, né? Então, assim, dentro do relacionamento, entre o respeito, a paciência, a comunicação, tem que ter uma boa comunicação. E às vezes a comunicação ela não pode ser, muita gente pensa que a comunicação é só verbal. Não, né? Tem outras formas, gestos, às vezes até o próprio silêncio. Se você silenciar, saber a hora certa de silenciar. Aí entra o papel da empatia, porque a empatia não é só se colocar num lugar do outro, mas é saber a hora certa de ouvir e a hora certa de falar. E se deve falar. Exatamente. Tem essa. né? E se deve falar. Porque a pessoa às E vezes se quer falar, desabafar. como que vai falar? Porque as pessoas, não, já que você me pediu opinião, não, às vezes só tá desabafando, a pessoa não quer a sua opinião. Ela só quer lhe falar o momento dela, e é respeitar, sem julgamento. Sim. E essa é a parte mais difícil, né? Porque a gente tá toda, mas se eu fosse você... Sempre tem, né? Sempre. Eu não agiria assim. Você não me perguntou, mas já que você tá falando, deixa eu te dar uma dica. Exatamente isso. Então, assim, a forma com que você lida com esse eu, com a sua própria essência, né? Pensa assim, que a sua essência, ela é um diamante. Todo diamante precisa ser lapidado para ganhar aquele brilho. Então é isso, é o processo da vida. E a gente tá o tempo todo aprendendo. Sim. E até para ter mais valor, né? Essa analogia que você fez com o diamante, parece que... Eu não sou especialista em diamante, queria ser, né? Mas eu já li alguma coisa assim, que quando ele é lapidado, ele vale muito mais do que quando ele tá lá bruto, né? Olha só. E ele brilha mais. E ele fica mais bonito. Então ele pode compor uma joia ali e tudo mais. Então, fazendo essa analogia com a vida é muito interessante, porque realmente essas vivências nos vão lapidando e até chegar à nossa melhor essência, digamos assim. Sim. E essa questão que a Sônia puxou da autoestima, a gente falando também sobre autocuidado, me veio à mente o seguinte, que a gente tem essa ideia de autocuidado também muito ligada ao físico. De autocuidado. Quando a gente fala a palavra autocuidado, a gente já vem à mente assim, vou cuidar do meu cabelo, vou cuidar do meu corpo, vou cuidar. Já pensa nos tratamentos estéticos. Isso. Sempre no externo. E o autocuidado vai muito... também, né? Mas vai muito além disso. E anda junto com o autoconhecimento. Autocuidado é você entender o que é necessário para você. O que é necessário para sua vida? Quais são as suas necessidades, suas prioridades? E muita gente... Aí entra a procrastinação. A gente dá voltas e não faz o que tem que fazer. A gente estava falando aqui da procrastinação da Sônia nos bastidores. Minha, né? É que eu tenho TDAH. Hoje em dia, cuidado que todo mundo tá falando isso aí hoje em dia. Tudo é o meu é diagnosticado, viu? Eu tenho laudo. Mas toda vez agora a pessoa tem uma desculpinha tipo essa, né? Isso daí também é desculpa. Como é que chama isso? Justificativas. Você procurando justificativas pra não assumir a responsabilidade. Permanecer procrastinando, obviamente. Olha a autorresponsabilidade. Olha a autorresponsabilidade. Sabe como é que eu comecei esse ano? Eu sempre assim, eu nunca gostei de academia, não. Mas vou te dar uma dica de como eu comecei. Eita, Então você tem uma genética boa, viu, minha filha? Não vou te contar. Que eu foi com raiva agora, que eu achei que era também... Que era lapidada, né? Assim, dentro da academia, fiz muitos anos o treino funcional. Mas ir pra academia pra fazer musculação, não. Só que esse ano,
Eu decidi. Aí entra o amadurecimento, você vê, né? Você vai amadurecendo, aí você vai tendo outras prioridades. E aí, eu falei, não, tem que fazer alguma coisa pela minha saúde. Tá, coloquei lá, saúde. Segundo, era para ajudar meu filho, incentivar meu filho. Meu filho tá com 12 anos. E ele tá um pouquinho acima do peso e tal. E eu falei, não, vou dar um exemplo, né? Vou incentivá-lo ali. Querida, ela não malha e é mãe. Não. Eu posso ir embora do podcast? Me humilhou aqui. Tá? No Brasil. Estamos lascadas. Vamos subir uma hashtag aí. Hashtag tô lascada. E ela tem 39 anos, ela é mais velha do que a gente. É, Sônia. Smith, Acabou pra gente. Encerra o podcast. Chama a vinheta. Obrigada, gente. Passou do podcast. Vou até mandar Ficou vergonhoso aqui. um beijo pro meu filho, Caio. Um Beijo, Caio. mamãe te ama. E aí, eu falei, não, tem que fazer alguma coisa. E tá. O cérebro, ele demora 21 dias pra mudar um comportamento. Então, eu falei assim, Nossa, como eu eu já desisto sei... no terceiro, tem que ficar até o 20. Um já foi. Como eu sei que eu sou daquelas que se eu faltar 1 dia, 2 dias, eu desisto. Perco ali o tesão pelo que eu tô fazendo. Então, o que eu fiz? Eu vou todos os dias. Comecei a ir de domingo a domingo. Durante 21 dias. Então, hoje, mudei o comportamento, tá? Só que para criar um novo hábito, são mais 6 meses, 1 ano. Então... Poxa, eu tava feliz com os 21 dias só. Mas hoje, se eu não for... 6 meses aí você me pegou. Se eu não for todos os dias, mas, por exemplo, tem dia que a semana tá muito agitada, trabalhando muito e tal, não sobra tempo. Então, fico uns 2 dias sem ir. Mas eu já tenho aquela nova consciência de que... Aí começa a me... Hoje eu já sinto falta de academia quando eu não vou. Nossa, meu sonho é chegar nessa fase. Pamela, então eu acabei de chegar numa conclusão que nós dois temos que fazer. Linkando o podcast da Vanessa com o podcast da Liz, nós temos que ficar fazendo aqueles desafios de 30 dias. Tem. A gente tem Eternamente, né? É assim, terminar 30 dias e começar o outro de 30. Ou então de 21 dias, não, mas acho que 30 é melhor. 30 Porque aí fica redondo e a gente tem a certeza que passou os 21 dias. O sonho da minha vida é chegar nesse nível, sentir falta. Porque eu não... Gente, eu não consigo, o Senhor. Juro. Mas assim, o segredo é você não idealizar muito. Por exemplo, você pega ali, eu tenho uma musa fitness, que eu tenho... que eu falei assim, não, eu coloquei assim, né? Sei que eu não vou chegar no corpo dela. Só pra motivar, né? Só pra motivar ali. Mas não ficar muito, porque assim, cada um tem a sua genética, seu biotipo. Então assim, é bobeira, bobagem, é perder tempo. E você entender seu tempo. Isso é autoconhecimento também. Sim. Então, assim, quando eu comecei a perceber as mudanças no meu corpo, aí se motiva. Incentiva. Aí você fala assim, não, se eu ficar em casa, começa a aparecer celulite. Se eu ficar mais 30 dias, eu vou ganhar mais um gominho aqui. Em Olha, menos meio a centímetro ali. Olha Aquela roupa vai caber daqui a 21 idealização, dias. O gominho. Em 30 dias, Sônia? Não, mas a cada 30 dias você vai idealizando alguma coisa. Nos primeiros 30 dias é desinchar, pelo menos. Eu espero, pelo menos, desinchar, mas Deus. não coloca o gominho, pelo amor. Esse Não, gominho, ele vem... Isso é depois de mais um ano. Não, aí o segundo 30 dias, poxa, o que pode acontecer? Pô, posso perder meio quilinho esse mês, em 30 dias. Uma coisa que funciona também é colocar a foto atual na geladeira, na porta da geladeira, assim, ó, pá. Na hora que você for abrir a geladeira, você olha, de biquíni, de preferência. Você olha assim e fala, não, vou fechar a geladeira. É mais fácil você não comprar nada que você não possa comer e não deixar na geladeira. Não, mas é o mais certo, né? Lógico, não tem em casa, você não vai Porque comer. é capaz de eu olhar pra minha foto e falar assim, já era. Gente. Nesse processo de mudança é muito importante a ação. Não ficar só na idealização, no pensamento. Não, tem que agir. E saber que durante essa ação vão ter dias que você vai acordar assim, que saco. Vou ter que ir mais um dia pra academia. Não, e como saco, tudo vou na ter que fazer. vida, né? É. Por exemplo, quando você tá desenvolvendo uma profissão, você não vai chegar a ser a CEO daquela empresa, por exemplo, de repente, do dia pra noite. Não, é uma construção, tijolinho por tijolinho. E tem que ter essa consciência e essa paciência que você falou. Sim. De saber que é realmente um estado evolutivo de tudo. Eu vejo muito isso na profissão. Eu dou mentoria para jovens advogadas, né? E eu tenho percebido muito isso.
desse imediatismo. Tá, eu terminei o curso, peguei a minha carteira, e aí, agora eu começo a ganhar 30 mil por mês quando? Entendeu? É como se fosse agora, tem que ser agora. Mas isso é uma construção. E às vezes não é nem necessariamente a advocacia que vai te dar, fazendo analogia com a nossa profissão, né? Mas às vezes vem de outras profissões, porque você já desenvolveu outros trabalhos, outras profissões. Então, assim, e cada pessoa tem uma trajetória. As pessoas, elas querem se medir com a régua dos outros, falar assim, não, fulano já tem sucesso, sei lá, 1 ano que tá exercendo a profissão já tem sucesso. Então tá dando alguma coisa errada comigo. Calma, não é assim. Ninguém sabe o processo por trás dos bastidores, né? Exatamente. Então, Isso é verdade. então é importante essa conscientização que esse processo é individual na busca do como é que fala? Na busca de você se sentir assim, nós estamos todos conectados, ok? No coletivo. E você tem a sua missão aqui. Cada um vai ter a sua missão, que é missão de vida, vamos colocar assim. E dentro dessa missão de vida, qual a sua importância? É você se sentir importante em algo. Você não precisa fazer o que todo mundo faz. Cada um tem o seu potencial, o seu diferencial. E é colocar isso. Eu sempre fui uma pessoa tímida, tá? Minha maior dificuldade era falar em público. E com o tempo, mas assim, sabe aquele sonho de palestrar, de falar, por exemplo, isso aqui é uma realização. Ai, que legal. Estava lá. Mas eu sempre tive. Por quê? Porque eu ficava muito presa às críticas. O que as pessoas vão pensar? O que as pessoas vão falar? E gera essa insegurança. É comum, gente. É assim, todo mundo passa por isso. E hoje eu entendo que todo mundo passa por isso, porque a gente cria, né, uns monstros que só a gente tem problema. E esse é o legal da terapia em grupo, porque assim, as pessoas começam, como a gente está batendo esse papo aqui, a contar as experiências. E você pensa, poxa, olha... Não tô sozinha nisso, tem gente pior do que eu. Meu Deus! Nessa parte. Mas assim, é compartilhar e saber assim, poxa... Aí vem o acolhimento, você se sentir acolhida, entendeu? Uma dando força para outra. Né? Exatamente. E é uma escalada, uma escada, até você chegar ao sucesso. E pode mudar. Por exemplo, às vezes você quer um carro, mas lá pra frente muda. Sim. Aí você já passa a querer uma casa. Seu foco aumenta, né? Então assim, é importante ter esse foco. Foco, determinação, persistência, paciência, né? Porque você não pode desistir no primeiro obstáculo. Com certeza. Primeiro fracasso. Porque senão você não chega a lugar nenhum. Você pode mudar a rota. Ah, não deu, não foi, assim, não deu por esse caminho? Opa, mas tem outro caminho que eu posso seguir. E o exemplo disso que eu vejo também, que a gente vê tantos multimilionários hoje, por exemplo... e a gente pensa, nossa, a vida dessa pessoa é perfeita, tá? Porque é multimilionário, conhecido no mundo todo, né? E muitas dessas pessoas, inclusive, vieram de baixo e faliram muitas vezes. Sim. Perderam tudo que tinha. A gente tem vários nomes, assim. E aí as pessoas não... Aquela questão que a gente tava falando, não querem ver que as pessoas têm e passam por esse processo. Só pensa lá no sucesso. Ah, não, mas eu quero atingir esse sucesso aqui. Mas até chegar a gente cai muitas vezes. Sim. E a gente precisa se levantar. Não querem ter o trabalho, né? Da ação, porque toda ação exige esforço. E trabalhar dá trabalho. Mas Vocês precisam entender isso. Trabalhar dá trabalho. Mas é justamente isso. Eu não vou saber, gente, o nome, o inventor e nem o que inventou. Mas tem uma história assim, que o inventor, ele queria, vamos lá, fazer a xícara. E ele só conseguiu fazer a xícara na 15ª vez que ele tentou. Aí a pessoa fala assim, poxa, mas você errou 14 vezes? Ele, não, eu aprendi a como não fazer uma xícara de 14 formas diferentes. Olha aí, bacana. Então, assim, é justamente isso. Às vezes a gente não tem essa consciência, que a gente vai, às vezes, tentar 15 vezes algo para na 15ª dar certo. Perdeu tempo? Não. Você descobriu 14 caminhos que não deu certo para você. E que amanhã, num próximo projeto, se esses mesmos caminhos aparecerem, você já vai cortar eles.
E não desistiu. Né? É muito de mudar a visão, né? Virar a chave, você mudar a visão, aquela questão do copo cheio, copo vazio mesmo, depende muito da percepção da pessoa. E aí vai depender muito dessa questão do autoconhecimento, de como ela tá, de como tá esse emocional dela, pra ela ver que aquela situação é boa, igual a xícara, ou é uma situação ruim, ou ela vai ver só os 14 fracassos e talvez nem chegar até o 14º fracasso. Isso. Parar, sei lá, no segundo. Fala assim, não, fracassei 2 vezes, então... Vou mais tentar inventar a xícara, não. Vou inventar outra coisa. E vai acontecer a mesma coisa. Vai tentar, não vai conseguir. Vou tentar outra coisa. Eu acho que é isso que acontece quando as pessoas ficam com vários projetos inacabados, né? Vai, tenta. Não consegui. Não vai dar certo. Vou tentar outra coisa. Mas... A Gretchen está tentando no casamento. Olha aí, ó. O Smith está nos lembrando aqui da Gretchen no casamento. Ela tá em qual casamento agora? Fábio Júnior também, viu? Vou dar um exemplo de homem. Fábio Júnior ainda tá vivo? Menina. Sabia Tá não. vivo. Socorro, Deus. Alguém avisa? Não sabia, não. Vamos ressignificar isso, porque assim, então existe esperança pra quem ainda não casou. Né? O amor está no ar. Ela viu o amor Ela não em, desiste. sei lá, 18 vezes. Não sei quantas Tem vezes. Ela já documentário. sabe 18 tipos de homem que não dão certo pra É, ela. tem um documentário da Pamela Anderson, não sei se vocês assistiram. Não. Muita gente aqui vai me julgar. Não, aqui não tem julgamento. Mas olha Não tem só. espaço para julgamentos aqui, galera. Mas assistam. Porque assim, eu tinha uma visão dela, Pamela Anderson, aquela atriz americana que saiu na Playboy, Coelhinho, tarana. Sim. Eu tinha uma visão exatamente daquilo. Que era só corpo. Mas, gente, eu assisti o documentário e vi, não, que mulher de conteúdo. Uma mulher que lutou, mesmo com amor ali, num relacionamento tóxico, mas conseguiu, ela priorizou os filhos, saiu dessa relação e continua amando, acreditando no amor. Só que aí ela fala assim, ela finaliza, tô já dando spoiler aqui, finaliza assim, que hoje ela aprendeu a se amar. Mas ela precisou desses relacionamentos para aprender. Sim, para se descobrir, né? Exatamente. Eu recebi uma mensagem umas semanas aí atrás, assim, que a mensagem, eu não sei bem o contexto, mas assim, falava, não sei exatamente a fala lá do texto, mas o contexto era mais ou menos assim. O quanto que a gente acha que as coisas são livramentos, né, da vida. E aí eu respondi assim, olha, meu antigo eu pensava assim, que era um livramento. Meu novo eu tem uma nova visão sobre essa situação, que assim, hoje eu vejo como aprendizado, uma nova oportunidade de fazer diferente. Sim. Né? Por quê? Porque quando eu julgo ali como livramento, eu tiro minha responsabilidade. É verdade. Daquela E situação. é como a gente falou, né? Hoje em dia é a regra. Responsabilizar o outro e não se responsabilizar. Quando você traz a responsabilidade da sua vida, o que acontece ali pra você, o seu foco muda, gente. É incrível, é incrível. E acontece a construção da reforma íntima. Sim. Porque aí você tem a possibilidade de falar, opa, não foi só o outro que errou, deixa eu ver o que eu errei aqui. E aí eu vou tentar melhorar, construir. Mas para isso você precisa primeiro se conhecer, para depois você ir aparando as arestas, né? Tanto de coisas boas quanto de coisas ruins. Sim. E aprender a se perdoar. Sim. Né? E que também é um processo muito difícil. Todo mundo fala em perdão, mas perdão não é fácil, assim. Você... Acho que foi muito o que aconteceu comigo no meu casamento, né? Que eu falei, gente, no primeiro episódio. Se não assistiu o primeiro episódio, volta lá pra Tem você toda a entender o fofoca. que eu vou falar aqui agora. Tem toda a fofoca da vida da sua. É justamente isso. As pessoas ficavam assim, nossa, mas você vai voltar? Vou. Mas ele te traiu. Mas eu também errei. Se aconteceu de chegarmos aonde chegou, eu tenho a minha responsabilidade. Eu não posso falar assim, não, só ele errou, só ele que não presta, só ele que não deu certo, só ele que não fez por onde. Onde eu errei? Eu contribuí de que forma para que esse evento acontecesse? E é aquela coisa, não que justifique o que ele fez, mas me trouxe uma visão de que eu também não estava certa. E que eu errei tanto quanto. Eu só errei de maneira diferente. Bacana. Erros são erros. Então, assim, voltar, rebobinar,
lá pra trás e observar os passos errados que eu dei e aonde eu poderia ter me modificado para que não acontecesse esse evento, assim, cara, como é que eu vou falar que ele errou, que ele tá errado, que ele fez isso e eu vou sair, não, eu sou magoada, não. Então, assim, as pessoas não conseguiram entender isso. Mas por que você tá perdoando? Assim, porque ele também me perdoou. Sim. E aí, aquela coisa assim, o auto-perdão, porque é fácil você perdoar o outro. E o auto-perdão, nossa, por que eu fiz isso? Por que eu não fiz dessa maneira? Por que eu não mudei aquilo? E isso, às vezes, fica ali latente. Enquanto a gente não se perdoou, eu não me perdoei e ele não se perdoou, o relacionamento não conseguiu fluir. Por isso eu pensei, mas por que a gente se separou numa sexta, acho que umas 10 dias depois a gente já tinha se resolvido, mas nós levamos quase 4 meses para voltar a morar juntos. Porque nós precisamos redefinir cada passo do relacionamento e o que a gente entendia de relacionamento, como nós queríamos nos relacionar novamente, para que a gente nos perdoasse. Isso. Então, assim, foi um processo, assim, muito doloroso. Você fala assim, qual foi a parte mais dolorosa? Os 4 meses. Não foi descobrir a traição, não foi a discussão do dia, não foi o ato da separação. O que foi mais doloroso? O que magoou mais? Os 4 meses. Olha aí. E o bom, né? É bom você estar relatando isso. Volta lá, gente, no primeiro episódio. Quantas pessoas, né, passam por isso. E é importante zerar. Porque senão na primeira discussão que tiver, vai um jogar na cara do outro, né? Sim. E volta aquele emaranhado novamente. Sim. Então, assim, o perdoar é exatamente isso. Zerar. Você não precisa, você optou, fez a sua escolha de voltar ao relacionamento. Mas as pessoas também que não acham que aquele relacionamento... Porque assim, a gente não muda ninguém. Sim. Ok? O poder, da mesma forma que o controle, eu não controlo o outro, eu só tenho controle sobre as minhas ações, sobre mim, né? Sobre os meus comportamentos. Então, assim, entrar num relacionamento achando que vai mudar o outro é ilusão. É um erro. É um erro. Já começa a errar. E é importante isso. Então, assim, você escolheu voltar. Mas a pessoa que também não escolhe voltar a seguir em frente, mas que ela saiba que é importante perdoar. Sim. Para que não repita nos próximos relacionamentos. Que acaba virando e não vira um ciclo, padrão. né? Isso, padrão de relacionamento. Sim. Mas isso também tem muito a ver com a criança. O que ela aprendeu? Qual foi a referência de amor? Qual foi a referência de relacionamento? Quais são as referências que você tem das pessoas em relação ao trabalho? Para separar o real da ilusão. Gente, olha, esse tema é complexo, né? Meu Deus do céu. Eu tô aqui falando de autoconhecimento, a gente já falou de autoestima, já falamos gente, nossa. É muito complexo. Não, e eu tô aqui, a gente tá conversando e eu tô aqui pensando na minha vida, né? Pensando em mim. A gente teve numa palestra que a Litso deu pra gente, fomos ouvintes, né, Sônia? Nossa, eu fiquei até emocionada um dado momento lá que eu falei, gente, eu fui rever minha vida, fui me autoanalisar, eu falei, meu Deus do céu, tá tudo errado, né? Mas eu vou me aceitar e vou construir uma nova história aqui. Mas, nossa, dá pano pra manga esse assunto, porque dentro dele tem vários outros, assim... Quando você fala de autoconhecimento, é você se autoconhecer, mas nós somos muito complexos. Muito. E nós temos muitas vertentes. Vai ter as máscaras, né? Vai ter o nós no trabalho, vai ter o eu dentro de casa, vai ter o eu como mulher, vai ter o eu como esposa, vai ter o eu como mãe. E cada um é um autoconhecimento. Sim. Cada um é você entender qual é... meu psiquiatra fala em persona, né? Cada persona que você tem, você precisa entender como ela funciona, como ela se identifica, até mesmo para que você consiga fazer uma unidade. Porque se uma dessas personas estiver perdida no meio do caminho, isso vai influenciar na sua vida. Sim. Então... Não, e cara, é incrível isso, porque... É muito complexo mesmo. O ser humano é muito complexo, né? Tá aqui aí a gente ainda quer se relacionar, quer casar e quer ficar tudo pleno. Um outro que é mais complexo ainda, aí as contas. Mas assim, e outro, o autoconhecimento, quanto tempo demora? A vida toda. Porque o tempo todo você porque a vida é muito... E a cada estágio da vida, você vai encontrando... Ali você está falando aqui da criança, a necessidade da criança.
Então, assim, quando eu desbloqueei a fase mãe da minha vida, que eu falei, estou grávida, eu vi que a minha criança precisava entrar em outras áreas que até então não tinha tido necessidade. Então, assim, a cada fase, e isso vai acontecer, às vezes, você entrar num novo cargo, num novo trabalho, uma nova profissão, num novo relacionamento, você vai, às vezes, ver se, cara, tem uma parte que eu nunca parei pra pensar, que eu nunca vou lá atrás pra ver, nunca acessei, você acessa e fala assim, meu Deus, como até agora eu não tinha visto isso. Por que isso? Porque além de você mudar, novas coisas vão entrando na sua vida. É uma maternidade, é uma paternidade, é uma oportunidade de sair do país e ir para um outro país, para às vezes você exercer uma outra profissão. Então, assim, o autoconhecimento é para a vida toda. E esse aprendizado é necessário. Nós temos que alimentar cada vez mais isso, né? Aprender coisas novas. Sim. Isso faz bem. Faz bem. É o que move a gente, né? Sim, e a vida precisa de movimento. Precisa. E você tem... E, assim, eu dou o exemplo da roda gigante. Nossa vida é uma roda gigante. Uma hora a gente tá em cima, uma hora tá embaixo. Mas à medida com que você se conhece, mais movimento você dá para essa roda. Sim. Porque aí você aprende a lidar com aqueles momentos difíceis. Colocar ali, que depois da tempestade sempre vem o sol. Sim. Graças a Deus. Ainda bem, né? Mas como esse autoconhecimento, ele é pro resto da vida que a gente sabe, né, Lídia? Eu quero que você fale aqui para as pessoas que estão nos assistindo também, que são diversas faixas etárias, diversos momentos na vida, diversos desafios que estão vivenciando agora. Eu quero que você fale sobre esse seu recado final que você tem para falar sobre autoconhecimento. Tá. Assim, autoconhecimento é autocuidado, né? É ter uma boa autoestima, é você se valorizar, é você se colocar se sentir importante, tá? Importante nos seus relacionamentos, importante você reconhecer, que é o mais importante, né? O seu processo de evolução, de crescimento. E você honrar a sua própria história. Nossa. Nossa. Eu fiquei emocionada aqui agora. Calma aí que eu engasguei. Meu Deus. Cara, que profundo. A gente pensa muito na nossa vida, né? Não. Passou um filme aqui Passa agora. filme na cabeça. Principalmente porque tem... eu já vou voltar de novo no assunto. Principalmente que tem aquelas pessoas que... Sônia, não é terapia. Não, mas não é sobre mim, não. Eu acho, assim, incrível. E aí eu não sei, né? Eu acho que é até uma postura errada minha, não sei, né? Mas, assim, eu tenho até uma certa preguiça social quando eu encontro aquela pessoa que fica assim, não, eu me basto. Eu não preciso mudar porque eu dou conta. Minha vida é ótima. Porque eu não tenho problemas. Porque tudo é 100%. Aí você vê a vida da pessoa, tá toda esmigalhada. Não, você não fica existe assim, essa vida 100%. Não, eu me basto. Eu não preciso de ninguém, eu sou autossuficiente, eu vivo sozinha. Se eu estiver sozinha, eu fico bem. Se eu não estiver sozinha, eu não preciso de marido, eu não preciso de filho, não preciso de nada. Aí você olha assim pra pessoa, é uma pessoa extremamente dependente emocional. Aí eu sinto uma certa preguiça. Aí ali que você fala um negócio desse, gente, pelo amor de Deus, volta aqui. Aperta menos 10, menos 10, e 10 em 10 segundos, volta pro que ela falou, pelo amor de Deus. Novamente. Escuta umas 3 vezes. Meu Deus, tem como legendar, Smith, o que ela falou, pelo amor de Deus. Em letras garrafais. Legende aqui, volta, gente, menos 10, menos 10, menos 10. Smith, corta e coloca agora de novo o trecho dela falando. Não vou dar esse trabalho pras pessoas, não. Corta e coloca aqui de novo o trecho dela. Que, cara, é surreal você encontrar pessoas ainda que vivam, que pensem dessa maneira atualmente, sendo que hoje em dia o autoconhecimento, que não era uma coisa muito falada lá atrás, hoje em dia é extremamente necessário. Extremamente. E nós precisamos das relações. O tempo todo. Só evoluímos se a gente... O ser humano foi criado pra isso, né? Se relacionar. Exato. Pessoas se conectam. Gente, com ninguém pessoas. vive só. Eu postei isso um dia desse no meu Instagram. Ninguém vive só. Ninguém. A pandemia veio para mostrar também. Ninguém vive só. A necessidade, Exatamente. né? E assim, agora o que não pode são os excessos, né? Ficar na dependência do outro. Sim. Não, o ser humano é livre, ok? Só que mesmo tendo essa liberdade, existem regras. E essas regras precisam ser É o seguidas, ponto de equilíbrio. cumpridas. E achar o ponto de equilíbrio. exatamente. Um ponto de equilíbrio. Ai, Exatamente. Litsu, nossa, eu amei o nosso papo, gente. Se Mas pudesse, Mas antes eu já estendia para minhas terapias aqui. Nossa, vamos fazer mais 10 podcasts.
Mas antes da gente finalizar aqui para nossa parte final, gente, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho. Se você se identificou, queria fazer parte dessa terapia, já comenta aqui, né? O que você entende sobre autoconhecimento, sobre autocuidado, autoestima, que são coisas fundamentais hoje em dia para nós, mulheres, né? Que a gente aí vem sendo bombardeada aí por todos os lados em relação à beleza, físico, capacidade técnica no trabalho, capacidade de maternar. Coloca aqui embaixo o que você entende, se você gostou. Coloca aqui se você ainda tem alguma dúvida sobre o assunto. Quem sabe a gente não possa fazer um outro podcast voltado para algum nicho específico do autocuidado. Deixa aqui embaixo seu comentário. A sua ajuda para esse canal é extremamente fundamental. Como eu e a Pâmela, a gente sempre fala, esse canal é feito para você e por você. Então não se esqueça também de nos seguir lá no Instagram. O nosso arroba vai estar aqui na descrição do vídeo. O arroba da Lides também vai estar aqui na descrição do vídeo. E os contatos do consultório dela também, para quem quiser, né? Para quem quiser se aprofundar. Posso só fazer claro, aqui fica à vontade. Porque eu e minha sócia Elielma, que também é psicanalista clínica, nós estamos com um projeto aí de palestras, workshops, treinamentos, essa parte aí do autoconhecimento, quem tiver interesse. Olha que legal, aí, gente. ó, o contatinho tá aqui embaixo. Acompanha lá no Instagram pra já acompanhar todo o desenvolvimento desse projeto. E a gente também quer te dar um presentinho aqui do nosso podcast. Isso. Você é uma inspiração para todas nós, Litsu. Muito obrigada por compartilhar o seu conhecimento aqui com a gente. Gratidão. Eu espero que na segunda ou terceira temporada você volte aqui pra gente trazer algum nicho. A gente vai descobrir alguns problemas novos da nossa vida, né? Vários. Pode pedir pra eu opinar mais vezes sobre você. Deus me free. Não, foi coisa boa, vai. Não, mas daqui pra frente vai que coisa ruim. Não, tá ótimo, tá ótimo. As relações, elas vão se aprofundando, a gente vai conhecendo melhor a pessoa, né? Mas vou ficar com a primeira impressão. Muito obrigada, Liz. Foi, assim, surreal. É sempre bom falar desse assunto, e principalmente com uma pessoa que é autoridade no assunto como você. Obrigada mesmo. Você, como a gente fez questão de colocar essa frase, foi muito intencional, né, Sônia? Sim. Porque realmente a gente tem convidado só pessoas que a gente tem como inspiração, e são inspirações mesmo para todas as mulheres. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Amei. E é isso, pessoal. E esse foi mais um pod dela e ela. Tchau, tchau.